Bom, hoje vamos falar sobre ITGC, que são os controles gerais de tecnologia. O que isso significa? Quando nós falamos do ITGC, isso é muito conhecido nas empresas de consultoria. Nós estamos falando de todos os controles que permeiam a área de tecnologia ali, de segurança da informação, que são os controles necessários para que a empresa adote e consiga monitorar, fazer uma auditoria ali posteriormente. Veja, os controles gerais de TI ou ITGC não necessariamente significa auditoria, tá? Auditoria é uma coisa, os controles são outras. Então, primeiro nós vamos falar dos controles gerais e depois a gente fala do aspecto ali de auditoria, tá bom? Bom, primeiro ponto aqui, vamos falar de alguns controles e eu estou me limitando aqui aos mais relevantes dentro do ITGC, tá? Então, quais são os controles principais que nós temos no ITGC? Primeiro é importante entender que o ITGC, ou os controles gerais de tecnologia, eles foram há muito tempo baseados na ISO 27001, que é de segurança da informação. Agora tem o COBIT, que não é novo, né? Mas dá para você alinhar ali algumas coisas do COBIT junto com a ISO para você desenvolver novos controles de segurança da informação, junto com governança. Tem os SysControls, que são os controles críticos de cibersegurança ou de segurança da informação, e temos também o NIST CSF 2.0. Então, se você alinha esses 4 frameworks e consegue criar ali um arcabouço de controles robusto, você vai ter um ambiente de segurança da informação robusto, tá bom? Então, como eu comentei, eu vou falar os principais controles aqui que a gente utiliza para iniciar ali a implementação de controles no ambiente de tecnologia. Bom, vamos lá. Vamos falar de gestão de acessos lógicos. Quando a gente fala de gestão de acessos lógicos, nós temos a concessão, a revogação e a transferência de acessos. A concessão é quando o colaborador entra na empresa e ele precisa dos acessos ao sistema. E aí eu não vou entrar muito no detalhe aqui de qual deve ser o fluxo adequado, etc., porque eu quero falar primeiro, nesse vídeo, quais são os controles relevantes em relação ao ITGC, ok? Então, falamos de concessão de acesso, que é quando a pessoa entra e ela precisa do acesso. Aí nós estamos falando da revogação de acesso. Revogação de acesso é quando a pessoa, por exemplo, se afasta ou a pessoa é demitida e ela precisa ter o acesso revogado, tá? Tempestivamente, de acordo com as boas práticas. Temos também a transferência de acesso, ou seja, a pessoa trabalha hoje no contas a pagar e ela está sendo transferida para o contas a receber. O ideal é que os acessos do contas a pagar sejam revogados e inicie-se uma nova, um fluxo ali de aprovação para concessão de acessos, tá? E aí ela vai ter esse acesso da área nova. Ah, por que isso é importante? Porque ele não pode acumular funções, né, dentro do sistema. Primeiro porque você pode ter conflito. E esses conflitos de transações, ele pode paralisar a sua operação ou prejudicar a operação por conta de erro ou fraude. Então, vamos trabalhar dentro dos acessos mínimos necessários para que a pessoa possa executar os trabalhos dela dentro da função que ela executa, tá? Ainda sobre acesso lógico, nós temos a questão dos usuários privilegiados e genéricos. Eu vejo que muitas empresas trabalham com usuários privilegiados e nem sempre está relacionado ao pessoal de TI, e isso é importante avaliar, porque normalmente quem tem o conhecimento, quem deve ter acesso privilegiado, é o pessoal que conhece ali de tecnologia, né? Por isso que é importante dar uma atenção nessa questão. E usuários genéricos, a gente vê muito usuário de serviço, e tem muitas empresas que têm muitos usuários genéricos do passado e que não sabem nem do que se trata. E aí eles têm medo de revogar esse acesso, né, cancelar esse acesso, achando que pode prejudicar a operação. Então é importante fazer todo o mapeamento
em relação aos usuários privilegiados e usuários genéricos para evitar qualquer tipo de problema em relação a acesso indevido, tá? Por último, mas não menos importante, nós temos a segregação de função. O que é segregação de função? O nome por si só já diz, né? Como eu falei anteriormente, o ideal é que os colaboradores tenham acesso mínimo às transações que eles necessitam para desempenhar suas funções. A segregação de funções, ela normalmente é realizada por uma matriz, onde mostra ali quais são as transações que uma determinada pessoa de uma determinada área, com um determinado perfil, pode ter. Exemplo, eu sou gerente de contas a pagar, ou gerente financeiro. Então tem ali uma matriz dizendo quais são as transações que eu posso usar para que evite acessos indevidos, tá? Isso para qualquer área. Então, a matriz de segregação de função é muito importante para você delimitar ali os acessos que as pessoas na empresa devem ter, tá bom? Bom, depois nós vamos para a gestão de mudanças. O que é importante quando a gente fala tanto nessa questão de concessão de acesso, gestão de mudança, backup, eu acho que é importante primeiro mencionar sobre o ITSM, né, que são as ferramentas para a gestão de serviços, aquelas ferramentas onde você registra ticket de abertura de chamado, por exemplo. Então é importante que, por exemplo, uma concessão de acesso, uma revogação, uma transferência, a própria parte da gestão de mudança, seja tudo gerenciado pelo ITSM, tá? Dentro da ferramenta. Para quê? Para você manter a formalização e a rastreabilidade, porque isso vai ajudar em uma eventual auditoria, ok? Então, gestão de mudanças, é importante você ter o controle para que você não tenha mudanças indevidas no seu sistema e que possam ocasionar alguma paralisação da organização. E a paralisação, ela pode ser por vários motivos. Primeiro, você subiu ali um desenvolvimento errado, que não passou por aprovação, ou que não foi testado, e você prejudicou todos os seus números ali da produção. Isso é um problema. Ou você subiu um desenvolvimento que, por falta de um teste ali, acabou que você não conseguiu, que a empresa acabou perdendo acesso ao módulo tal porque não estava prevendo que poderia impactar lá. Então, gestão de mudanças, o que é importante? Você registrar a abertura do chamado de mudança, e aí tem vários tipos de mudança, né? Tem as mudanças padrões, tem as mudanças emergenciais. Normalmente são essas duas que o pessoal costuma segregar, tá? As padrões normalmente são melhorias, e as emergenciais são aquelas que, deu algum problema aqui no sistema, preciso fazer um ajuste ali emergencial. Normalmente, em grandes organizações, tem um comitê de gestão de mudanças, que é justamente um comitê que avalia todas as solicitações de mudanças ou melhorias que são solicitados. Eles analisam, veem qual que é o impacto que isso pode causar, e eles aprovam ou não a devida mudança, tá? É importante também pensar na segregação de função dentro do ambiente, segregação de ambientes quando a gente fala de gestão de mudança, tá? Segregação de função entre os ambientes de mudança. Por quê? Porque a pessoa que desenvolve, ela não pode ter acesso à produção. Então, primeiro, começa pela segregação de função dentro dos ambientes de gestão de mudança. E aí tem todo um arcabouço ali que é preciso ser seguido para evitar... Pessoal, tá um barulho aqui porque o pessoal tá jogando bola aqui na frente. Espero que não atrapalhe no vídeo. Mas voltando aqui, gestão de mudança. Então precisa estar registrada a solicitação, precisa ser aprovada, por exemplo, pelo gestor da área do solicitante, precisa ser aprovado pelo comitê ou pelo gerente de segurança da informação, para avaliar se isso pode ter algum impacto no ambiente, né, na empresa como um todo ou não. Uma vez aprovado e desenvolvido, é preciso ser testado por quem abriu essa solicitação. Então esse é o processo de homologação.
Depois disso, tendo o aceite lá, essa mudança ela é migrada para o ambiente produtivo e aí ela já está em funcionamento, tá? Backup. É importante ter um monitoramento de backup, porque em caso de falhas, é importante que tenha alguém ali para acompanhar e submeter novamente para backup, para avaliar se ele vai ser feito com sucesso ou não. Ah, Victor, mas qual que é a relevância disso? A relevância disso é de que se você não fizer o backup de forma adequada e a sua empresa precisar restaurar ali alguma documentação, justamente de um backup que não foi feito, né, que falhou, vocês podem ter um problema com seus números depois, tá bom? A questão de criptografia está muito relacionada à segurança de informação, proteção de dados, etc., que é a criptografia dos ativos, tá? É importante avaliar a criptografia, nem todas as empresas hoje têm mecanismos de criptografia. Normalmente tem de disco, né? Mas não sempre de dados em repouso, que é importante. Parâmetros de senha. Eu vejo hoje que o pessoal está usando muito ali os critérios do NIST para parâmetros de senha, tá? Ah, mas qual que é a relevância de falar de parâmetros de senha? Pessoal, hoje existem diversos tipos de ataque hacker, né, de força bruta, onde tem um robozinho lá que fica tentando adivinhar a sua senha. E eles tentam milhões de combinações, tá? Então é importante que tenha ali quantidade mínima de caracteres, que tenha caracteres especiais, que tenha número, enfim, todos esses parâmetros aí de senha para que você tente deixar a sua senha mais segura, tá? A parte de governança, quando a gente fala de políticas e procedimentos, ela norteia tudo isso que eu estou falando. Porque você precisa criar as políticas, a política de segurança da informação, a política de gestão de mudança, a política de gestão de acesso, a política de backup, a política de resposta a incidentes. Por quê? Porque isso vai nortear os colaboradores, vai mostrar qual que é a diretriz em alguma situação onde alguém precisa tirar dúvida de como funciona o processo, tá? E aí, dentro da governança ainda também tem os procedimentos, que é o quê? É algo mais detalhado de como realizar aquela atividade. Na política tem o norte, então, exemplo, aqui na empresa A, quando um novo colaborador entra, o RH deve fazer a solicitação de acesso básico via ferramenta de TSM, para a TI vai lá, concede o acesso básico, o gestor da área desse profissional vai lá e solicita quais acessos ele quer. E aí o analista que está concedendo esses acessos, né, o analista de TI, ele precisa olhar dentro da matéria de segregação de função para ver se o acesso que está sendo solicitado não tem nenhum conflito. Estou resumindo aqui basicamente o que seria uma política de gestão de acesso falando da parte de concessão, tá? E o procedimento que estaria junto com a política ali é mostrando como que você faria isso, né? Então, um analista de TI, por exemplo, quando ele vai conceder o acesso, a pessoa que já está na empresa já conhece ali o que ele tem que fazer, onde acessar, para conceder esse acesso. Mas imagina que ele adoece, ou ele se afasta, está de férias, enfim. Só ele tem o conhecimento. E aí, o tempo que ele ficar fora, a empresa vai ficar sem conceder acesso. Então, isso aqui é justamente para que qualquer pessoa consiga fazer qualquer atividade que esteja ali documentada, tá? E aí você não fica na dependência das pessoas, que é muito perigoso. Nós temos também a gestão de acesso físico, né? Lá em cima, no início do vídeo, aliás, né? Nós falamos de gestão de acesso lógico, que é o que? Acesso ao sistema, acesso à rede, acesso a e-mail, etc. Agora, acesso físico, nós estamos falando de data center. Então é importante que você tenha ali um mecanismo de reconhecimento facial ou de biometria para acesso ao data center. Pode ser até chave, tá? Mas eu acho muito arcaico isso. Para que você consiga monitorar ou proteger ali o acesso ao data center. Mas qual que é o risco disso? Imagina que alguém que não conhece nada ali de tecnologia entra um data center e sem querer tropeça num fio e o fio para. Você provavelmente vai parar a empresa, né? Dependendo do fio que a pessoa tropeça lá. Então é importante ter uma boa gestão de acesso físico. O processo de concessão é muito parecido lá com o de cima, tá? E aí
normalmente o recomendável é que quando alguém da manutenção, da limpeza, vai acessar o data center, precisa estar acompanhado por alguém de TI, para que a pessoa consiga acompanhar, tá? Ainda falando em data center, nós temos os mecanismos, né, os periféricos mínimos de segurança. Por exemplo, ar-condicionado, porque a gente sabe que os servidores, eles aquecem muito, então tem que ter ar-condicionado. Pelo menos uma redundância ali, então você tem um ar-condicionado ali e tem que ter outro ali também, já caso o primeiro pare. Precisa ter um termômetro para você saber se a temperatura que está dentro da sala está adequada ou não. Precisa ter ou extintor ou... esqueci o nome daquele... enfim, esqueci o nome daquele negócio que sai água quando tem fumaça, tá? E tem que ter alerta também quando tem alguma coisa ali fora do normal. É importante que tenha algum alerta e que o pessoal de TI receba esse alerta, tá? Para fazer o monitoramento adequado. E aí, por último, ainda falando sobre os principais controles, né, os controles gerais de tecnologia da informação, não se limita a isso, mas eu acho que para quem não tem nada ou para quem tem um pouco, isso aqui é o mínimo necessário para você manter uma boa segurança no seu ambiente de tecnologia, tá? Para você manter uma boa segurança da informação. Por último, aqui nós temos o plano de recuperação de desastres. Então é importante que você tenha o plano bem descrito, que ele seja, que você tenha os mapeamentos ali do BIA, né, que é a análise de impacto dos negócios, que você tenha o DRP, que é o plano de recuperação de desastres, e que esteja tudo mapeado, e o importante é serem testados também. Você tem um plano e você testa periodicamente, idealmente pelo menos uma vez ao ano, para você avaliar se o que está escrito ali para você recuperar o seu ambiente de tecnologia faz parte do cenário real. Então é importante, né, mais uma vez, aqui você mapear todas as áreas críticas, sistemas críticos, pessoas críticas. É importante você ter um comitê de gestão de crise, caso eventualmente aconteça alguma situação. Mas no resumo é isso, tá, pessoal? Não quero me prolongar muito aqui nesse vídeo. Queria só dar uma ideia do que é o ITGC. E aí depois eu posso trazer um vídeo dizendo como você fazer uma avaliação. Então a ideia seria o quê? A avaliação que eu digo é auditoria. E aí a ideia é nós entrarmos em cada um desses pontos que eu mencionei, qual seria ali, de acordo com as boas práticas, o melhor cenário para cada um desses casos que eu mencionei e como você testa isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, tem alguma dúvida, qualquer coisa, deixa um comentário aí, deixa o like e se inscreva no canal, porque está começando agora, mas a ideia é que eu comece a trazer bastante conteúdo e que eu possa de alguma forma ajudar vocês, tá bom? Até mais.